Muito bem, gravando. Estamos começando mais uma reunião, mais um encontro da nossa comunidade de retail com interesse em inteligência artificial. Nós estamos aqui na Retail Power Academy e hoje o grande convidado é o Maurício de Paula, da Capgemini. Nós vamos aprofundar alguns temas. Na semana passada, nós já discutimos de uma forma mais ampla e foi um debate bem legal. O vídeo da reunião da semana passada está lá no meu canal do YouTube, @RicardoPastore. Esse vídeo também vai ficar lá, né? E nós vamos, antes de chamar o Maurício, dar boa noite aí para todo mundo. O Marcos está chegando, a Morgana está aí, Ricardo Migliano e a Simone Terra, que eu vou dar a palavra para ela já já. Ela vai contar uma novidade para a gente. Eu queria contar aqui, antes de tudo, que a nossa Academy está evoluindo, né? Primeira coisa que tem um foco claro agora, que é capacitação de pessoas, né? Por mais óbvio que pareça, vocês devem estar pensando assim, que grande novidade, mas não, né? Eu acho que isso vai ajudar a academia a se posicionar mais claramente e também a definir produtos de uma forma mais objetiva, né? Bom, o primeiro deles é um livro, né? Um livro digital que foi lançado no dia 1º de janeiro sobre retail media, que eu já estou divulgando nas minhas redes, né? E esse livro está virando um workshop, está virando um formato híbrido, presencial e online, né? Uma imersão, e o diferencial dele é que ele é muito prático, né? Tanto no livro quanto no workshop, as atividades concluem, então, no final do dia, quem participa sai com o plano de implementação do Retail Media em mãos. Essa é a ideia, né? E cada etapa da construção desse planejamento, nós fazemos com uso de inteligência artificial. Então, os participantes são divididos em grupo, né? Cada grupo escolhe um tema de projeto. Vou fazer Retail Media numa rede de supermercados, eu na farmácia, eu numa empresa de serviços e assim por diante. E esse planejamento vai sendo construído e tudo com o uso de inteligência artificial. Nós entregamos uma relação de prompts, as pessoas vão utilizando esses prompts e construindo cada etapa do planejamento, né? Então, essa é uma novidade em breve, né? Também em breve, o relatório que eu fiz sobre a NRF, um relatório bastante extenso, deu 150 páginas, que eu entreguei para o Sebrae, que foi quem me contratou, né, junto com a Primundo, para ir lá para Nova York. Então, esse relatório eu estou transformando também num livro mais comercial, né? E a diferença é o seguinte: cada capítulo, o relatório a gente descreve as atividades. Domingo fizemos isso, segunda-feira, terça-feira, barará, né? No livro não, o livro tem uma temática, os capítulos também são temas ligados, lógico, ao tema central e assim por diante. Só que as referências eu puxo da NRF. Então, se eu estou falando de Digital Twins, lógico, eu vou me referir à apresentação da NVIDIA e assim por diante, né? Assim como eu já fiz com relação à Capgemini, o Maurício vai estar lá devidamente citado, tá? Então, essa é uma outra novidade. E, da mesma forma, esse segundo livro vai virar workshop imersão. É pós-NRF? Não. É sobre tendências e inovação no varejo, porém, com esse pano de fundo que a gente tira lá, que a gente se refere sempre à NRF, tá? Mais uma novidade, calma. Estou discutindo com o Marcelo Pimenta, nosso querido Marcelo Pimenta, que faz parte aqui da comunidade, professor nosso lá na SPM,
colega, né? Ele criou a Liga dos Inovadores, e nós estamos definindo uma parceria entre Retail Power Academy e Liga dos Inovadores. Tá? Então, todo mundo que faz parte da nossa comunidade aqui vai ter uma condição especial lá com a Liga dos Inovadores. Ok? Então, eu estou vendo com muito bons olhos essa parceria. Mais uma. Né? O Edu está trabalhando no site, né? O Edu Páscoa está trabalhando no site da academia, da comunidade. Então, em breve, nós teremos finalmente o nosso site, graças à iniciativa do Edu Páscoa, que se ofereceu pro bono a criar o nosso site. Tá? E, depois do site pronto, e também influenciado em função da parceria com o Marcelo Pimenta e a Liga dos Inovadores, nós daremos um segundo passo, que é a criação, a contratação de uma plataforma de comunidades, especializada em comunidades. E aí toda a nossa rotina aqui de academia e de comunidade vai ser, vamos dizer, vai ter como base essa plataforma. A gente continua no WhatsApp, né? O WhatsApp pode continuar normalmente, mas tudo que nós fizermos, a divulgação de vídeo, conteúdo, vai parar tudo na comunidade. Com isso, a gente consegue atrair mais interessados, enfim, e a gente vai conseguir colocar os nossos produtos, né? Os produtos de vocês, enfim, de uma forma que possa atrair mais gente. Então é isso. Rapidamente, correndo um pouco, eu acho que atualizei aí tudo que nós estamos fazendo desde do retorno, né? Desde o retorno e da retomada do ano. Essa é a segunda depois do retorno, né, Pastore? Essa é a segunda. E antes de passar para o Maurício, então eu queria dar uma abertura para a Simone. Aí, Simone, dê seu boa noite aí e conte alguma novidade para a gente. Olá, boa noite a todos. Prazer estar aqui com vocês. Então, eu vim aqui contar para vocês que a gente vai ter a NRF Europa, que vai acontecer em Paris, que é minha segunda casa, né? Que é onde eu me formei, é para muitas empresas para quem trabalhei. Trabalhei lá com Jorge Chetosini, que era considerado o papa do varejo na década de 90. Fui consultora do Grupo Pão de Açúcar, de 97 até 2001, com exclusividade. Criei os estudos de shopping, percurso de compra para bom preço, foi inteligência de mercado Sendas. E conhecedora de shopper, fazia muito estudo de shopper, trouxe os estudos de shopper para o Brasil, foi a primeira pessoa a filmar shopper em ponto de venda no Brasil, trazendo a Chetosini para o Brasil. Comecei a atender a indústria, criando a área de trade marketing, que hoje acaba sendo o meu maior trabalho. É sempre uma gestão voltada a sellout, é para isso que eu trabalho para a indústria, é para isso que eu trabalho para o varejo. E em 22 levei os 70 maiores distribuidores da Seara para Paris. Fizemos um evento dentro da Sorbonne, aonde trouxe o diretor comercial do Intermarché, que é uma das redes que mais crescem na França. Ela e Lidl são as que mais crescem, assim como levei o CEO do Darty, levamos a CEO da Picard, que é uma rede de congelados. Então, assim, a gente vai estar levando as pessoas para essa NRF e fazendo uma visita ao varejo com uma pessoa que conhece muito, que já palestrou muito lá, que atende muitos clientes da França, e a gente vai contar essa história de Sephora, a gente vai contar a história do Grand Frère, que é hoje uma cadeia incrível, que ela agrega pequenos produtores em hipermercados de pequenos produtores, que é uma tendência fortíssima do desenvolvimento da customização e da valorização da produção local, e que é incrível o conceito. Darty é a fonte do Best Buy e é a fonte do Fast Shop, né? Ele é muito mais legal, interessante em termos de serviço de entrega do que eles. Todo mundo copia Darty, né? É uma rede incrível que acabou com toda a concorrência de eletro, de tão bacana que ela é,
e foi ela que comprou a FENAC, inclusive, né, para não quebrar a FENAC. Então a gente vai estar indo, vai estar conhecendo esse varejo, essas marcas e contando um pouco essa história. E essa é a novidade aí que o Pastore queria contar para vocês. Maravilha, Simone. É uma grande novidade. Novidade. Pô, a gente acabou de sair de um evento em Nova York que é super exciting. Agora já Paris não fica para trás, pelo contrário, já começa a formigar tudo de novo. Né? Temos que ir lá no luxo também, né? Ir lá na Avenida de Montagnier, Nossa. conhecer a Dior, que tem um teto de merchandising incrível. São Incrível. experiências, né? Temos que conhecer lá a loja da Adidas, que é uma experiência incrível, que é um estádio chamado Estádio Adidas, que é uma loja de estádio. Paris, Simone, é assim, começa na Feira Livre. Você vai numa Feira Livre, você já fica babando a qualidade dos produtos, a apresentação, não é? Depois você vai numa boulangerie, numa padaria, e a mesma coisa, as vitrines, os sanduíches, as cafeterias. Eu estou falando assim, o básico. Né? A carne o açougue, apresentada de uma a vitrine, forma, né? pelo amor de Deus, Para mim, exatamente. eles são os reis do merchandising, sobretudo em termos de estratégia, né? Então, e as confeitarias, aqueles doces, né? Sensacionais. Isso é o básico. Agora, imagina, aí você vai para o varejo estruturado, para o varejo de rede, para as grandes empresas, tá? E lá em cima você tem as maisons, você tem o alto luxo, você tem aquelas grifes. Então, eu acho que é uma imersão de varejo única, né? A gente vê Nova York com as características que tem também, mas a França é fora de série, ela tem... São moods de varejo muito diferentes, né? O mood americano e o mood europeu são completamente diferentes. Aliás, o Maurício é de uma empresa francesa, né, Maurício? A Capgemini, qualquer Capgemini? Nos Estados Unidos Capgemini, né? Na França Capgemini, né? Porque isso. Aqui no Brasil Cap mesmo para os íntimos e tá tudo certo. E tá tudo certo. O que eu acho legal e acho que é interessante a gente refletir é que nós somos latinos. E o formato do varejo nacional é o formato do varejo francês. Se a gente olhar o atacarejo, a gente vai ver esse formato lá na França muito bem estruturado, com metro, com macro, com uma série de outros varejos que também vieram de lá com esse formato. Exatamente, né? o macro E hoje está expandindo o conceito barato, bacana, de pequenos varejos, muito assim, com um preço muito acessível, porque a crise europeia é enorme há muitos anos. Então, é muito interessante a gente ver um Auchan, que é uma rede que tanto tem uma loja de ultra experiência, e aí você vai num bairro mais popular e você vê um Auchan muito mais simples, mas também com os conceitos de merchandising lá estabelecidos, só que em papel e talvez não em acrílico, e talvez não tão desenvolvido, mas trabalhando VAC, trabalhando preço, trabalhando coisas muito interessantes. É muito, muito legal. Simone, o hipermercado de um piso só, olha, os grandes formatos, você lembrou bem, macro, que é um autosserviço de atacado, se eu não me engano, ela é de 1966, né? E o Carrefour é 68, o Carrefour, né? Um pouco antes, eu acho, né? 40 e pouco o Carrefour, não é? Não, o primeiro Carrefour é de 60 e alguma coisa. Eu sei de uma grande ação que foi de 68, que foi o grande boom do Carrefour, segundo o Chetoshini contava, foi quando ele ofereceu salmão, que era uma coisa mais elitizada, a um preço popular no Natal. E aquilo foi um boom, porque o que acontece? Como na França tem uma proteção ao pequeno varejo, não pode ter grande superfície de varejo dentro da cidade, eles foram colocados nas portas das cidades, né, fora do centro, para não prejudicar o comércio pequeno comerciante, né? E isso obrigava as pessoas a fazer um tráfego. Então, ou seja, a geração, você vê, o Chetoshini nos livros dele explica a lógica da geração de tráfego em loja. Ele foi o primeiro cara, porque ele era um físico, que calculou quanto que uma loja tinha que vender e quanto que ela tinha que fazer por metro quadrado, quanto que ela tinha que gerar de atração na zona dela
e ele criou o conceito do tráfego, eu tenho que trazer o cliente, e o fluxo, que eu tenho que fazer o cliente comprar dentro da minha loja. Circular e comprar dentro da loja. Os estudos Simone, que avaliavam o ticket, né? E o Carrefour é por causa da localização dele, ele ficava num cruzamento, né, de duas rodovias. Uhum. Porque sempre as portas têm os Carrefours, né? São aonde está fechado, onde passa a grande rota, né? Que hoje tem, por exemplo, em BH, que tinha o mesmo sentido, né? E foi aquele conceito de de fazer a família sair da cidade e ir até a periferia em busca de melhores preços e grande quantidade. Então, aquela coisa de uma vez por mês começou... One-stop shopping, né? Por aí. A compra mensal, tudo comprado num lugar só, né? O alimentar, o não alimentar, etc, etc. O não alimentar tinha essa função de gerar essa recompensa. Então, ou seja, você se deslocava porque a TV era mais barata, porque a mala das férias era mais barata. Então, era a grande atração o não alimentar. Porque E aí tudo no você autosserviço. e aí você comprava o alimentar lá também, né? Mas se você olha o varejo americano, ele é muito mais não alimentar do que alimentar. E o varejo francês, ele é muito mais alimentar e com 30, era 70-30. Né? Então, no começo do conceito do hipermercado, que a gente tem, é o formato francês. Então, isso foi a grande dificuldade do Walmart também no Brasil, nessa compreensão. Além do promocional, que é a pegada latina, esse conceito também do hipermercado mais alimentar do que não alimentar. E está aí o Marcos Morrone, que conhece tudo isso também como ninguém. Parênteses de show ao vivo, professor. Olhem seus celulares que começou a chegar avisos da Defesa Civil. Eu acabei de receber. Agora eles estão, né, fazendo isso depois de... É só para deixar a gente preocupado. Bom, gente, obrigado, então, por essa introdução. Mais alguém? Marcos, eu te dei uma boa noite aí. Você está ouvindo tudo isso de loja, mas quem tem de loja aqui é você, cara. Tá mudo, Marcos? Mudo. Não abriu. Não, é que entrou, desculpa, é que entrou uma outra tela, mas as grandes plataformas aqui no Brasil são todas francesas, né? A Leroy, Carrefour, todas as subbandeiras do Carrefour, a loja de esportes, me fugiu o nome agora, Decathlon. Decathlon, né? Lá. E muitas que não vingaram. A gente chegou a fazer Cassino lá na França. A gente fez uma loja piloto e fez um rollout lá, quase 25 rollouts a gente fez. A França, além de ser maravilhosa, né, é uma escola. Não tem muito o que falar. Então, pronto. Nós tivemos Popeye também, um Popeye europeu, que foi na França. Foi maravilhosa a experiência. Nós levamos grupos daqui no Brasil para lá também. Foi fantástica experiência. A França realmente é incrível. Então, já sabem, no final aqui da nossa live, ficha de inscrição, tá? Para NRF. Coisa de americano colocar NRF Europa, é coisa de americano. É NRF Paris. É Paris. Quando vai ser? Setembro, né? Setembro. Vai ser de 17 a 19, se não me engano. Tá legal? Então é isso aí, gente. E no final da live vai ter cupom de desconto, é isso? Vai ter cupom Ricardo Pastore 10 para 10% de desconto. Não, já vamos abrir aqui no chat mesmo a lista. A gente pode propor isso, né? Vamos ver se a gente consegue alinhavar alguma coisa assim dos primeiros inscritos, e isso é bacana fazer. Muito bem. Dos grupos de amigos. Vai que a Capgemini patrocina, a gente já sorteia uma participação grátis. Pô. Eles já estão lá, né? A minha desvantagem é que o Maurício de lá já está lá, né? É difícil inventar uma desculpa para eu poder ir até lá, né? A desculpa é que você vai levar os brasileiros. Né? Vou de tio Pirulito de novo. Mas muito bem, gente. Olha, o Maurício, parceirão nosso, lá em Nova York, mais uma vez, ele abriu as portas
de algumas reuniões mais fechadas, né, que foram muito interessantes. Então, primeiro foi um almoço, eu levei meu grupo, o pessoal parecia esfomeado, né, todo mundo atacou lá o buffet. Maurício, eu ali, né, querendo me mostrar interessado pelo evento, e o pessoal, mas é isso, pô, a gente sai da feira, tem gente que mal se alimenta, e o buffet estava muito bom, né, no hotel lá, no Inc. 48. E foi um tema bem bacana, porque foi sobre Agents AI, né? E a Salesforce apresentou a plataforma dela, Agent Force. Então, esse é um tema que o Maurício vai trazer. E no mesmo dia, isso foi na hora do almoço, no mesmo dia, no Happy Hour, nós fomos com o grupo, uma parte do grupo, para ver uma apresentação da Capgemini com o Google. No almoço foi Capgemini e Salesforce, e à noite foi com o Google sobre Retail Media, tá? Então, nós conseguimos aprofundar nos dois temas, não apenas participando da NRF, mas participando dos eventos extras que algumas empresas proporcionaram, entre elas a Capgemini, e o Maurício está aí, tá, que nos convidou. Muito obrigado pelo convite, Maurício. Conta para a gente aí, antes do assunto, a minha curiosidade é o seguinte, pô, como vocês tiveram essa ideia? Porque a coisa é super estratégica. Eles convidam a gente para um almoço fora do local do evento, só que é ali do lado. Você anda 2 quarteirões, chega num hotel bacana, tem um almoço bem gostoso, né? E um conteúdo super interessante. Dá tempo de fazer tudo isso e voltar para o evento. Né? Olha a chuva aqui. Chegou. Vamos lá, né? Assim, engana-se talvez, né? Eu infelizmente não consegui estar aqui com a turma na semana passada porque estava em voo aí, né? Estava trabalhando fora de São Paulo e meu voo de volta aqui para São Paulo acabou calhando exatamente aqui no horário da reunião. Eu até tentei fazer uma surpresa e comprar a internet no voo, mas não fui feliz aí na tentativa, né? A gente compra a internet, mas ela ainda assim não funciona ou não permite que a gente, né, faça uma reunião assim como a gente está fazendo aqui em banda larga. Assim, se engana quem acha que a NRF é só o que acontece no Javits, né? A NRF hoje, elas são, sei lá, 3, 4 NRFs só dentro do Javits, né? Porque você tem o congresso, tem a Expo que acontece ali, palestras na Expo, são vários pisos de Expo, tem a área de inovação, então são muitas coisas acontecendo em paralelo ali, concorrendo pela atenção de todo mundo, e dado que acabou ficando um espaço muito, né? Acabamos falando aqui de tráfego, de um monte de coisas, quer dizer, esse negócio ficou tão fora de controle e está tão poluído, é tão complicado você ganhar a atenção das pessoas dentro do Javits, que qual tem sido a nossa experiência, ou qual tem sido a nossa estratégia, né? Explorar uma coisa que o americano chama de side event, né? Então a gente faz um evento paralelo, um evento ao lado, e isso vem sendo explorado aí pelas Big Techs, por outras empresas de consultoria, de tecnologia, né? Isso não é apenas a Capgemini que tem explorado isso dessa maneira, mas a gente tem apostado nisso cada vez mais, de tirar um pouquinho as pessoas em momentos que não vá ferir ali, obviamente, as agendas, os conteúdos, e a gente sabe que todo mundo pagou muito caro para estar em Nova York e pagou caro ali o ticket da NRF, então a gente não quer ferir, né, o core ali, o cerne da agenda, mas a gente sabe que tem alguns momentos no café da manhã, no almoço e no happy hour, que a gente tem ali algumas possibilidades, algumas oportunidades. Então, a gente tem feito isso com uma certa frequência desde 2022, né, que a gente teve a retomada aí da NRF, em 21 foi online, em 22 a gente retomou, então desde de 22 que a gente vem explorando isso com uma certa recorrência. No ano de 23, se eu não estiver equivocado, inclusive, a gente alugou um prédio inteiro na frente do Javits e criou uma série de experiências em cada andar, né, o dia inteiro tinha coisas acontecendo, então, né, tinha quase que uma outra NRF só da Capgemini acontecendo simultaneamente, né, em frente praticamente à entrada principal ali do centro de convenções ali do Javits. Ali montada.
Exatamente, a gente chegou a trazer da Europa, né, a nossa ideia de retail do futuro, de smart retail, etc. Esse ano a gente fez de novo, mas fez dentro do escritório, né, então essa mesma unidade estava montada dentro do escritório de Nova York, então a gente tem feito isso com uma certa frequência e com uma certa recorrência e tem explorado isso na medida do possível, né, para poder estar com os clientes, estar aqui com os parceiros, com os amigos, ali trocando ideias, né, aprendendo todos juntos aí o que vai acontecer aqui com o nosso tão querido e estimado varejo. E aí, como o professor Pastore falou, né, a gente tiveram outros, né, nesse dia, inclusive, o Pastore é um cavalheiro, um lorde, né, não vai dizer que eu cheguei super atrasado no almoço, nem almoçar eu consegui, eu vi só o final da palestra, né, eu já tinha visto o conteúdo antes, mas assisti ao finalzinho da palestra, porque a gente tinha outros 3 eventos acontecendo paralelamente, né, tinha um evento focado em presidentes e membros de conselho, né, das empresas aqui do Brasil, tinha um outro parceiro que é a Adyen, falando de meios de pagamento também para um conjunto de clientes específico que estava ali em Nova York lidando com essas questões aí financeiras e de meios de pagamento. Então eu estava feito um maluco, né, coordenando aí vários movimentos ao mesmo tempo e por isso acabei chegando ali um pouquinho tarde, né? Não peguei ali o comecinho, mas deu tempo ali de trocar algumas ideias com o Pastore ali antes de finalizar, né? E antes de vocês fazerem o wrap-up lá, porque depois no final, inclusive, o Pastore juntou todo mundo na recepção do hotel, fizeram um wrap-up ali super interessante com o grupo. Então, essas coisas são bem bacanas, a gente aprende bastante, né? Pastor, e até para ser um pouco diferente, né? Porque, de novo, eu não estou aqui para vender Salesforce para ninguém. Se quiserem comprar, me liga depois e eu encho vocês de licença e de implementação, não tem problema nenhum. Mas o momento aqui não é disso, né? Acho que aqui a gente fala muito mais dos conceitos aqui e tenta evitar um pouco das confusões, né? Me perguntaram hoje, né? Ah, como foi a NRF? Eu falei, a NRF não me preocupa, né? O que me preocupa é o pós-NRF, porque o pós-NRF começa a trazer as confusões. Porque aí são muitos grupos, muitas empresas, muita gente falando um monte de coisa, contando um monte de mentira, né? E aí é um problema, porque as pessoas acabam recebendo essas informações, essa enxurrada de informações, e a coisa fica meio atrapalhada, né? A gente acaba se perdendo um pouquinho aí em tantos conceitos, em tantas visões, e o pessoal acaba confundindo um pouco algumas coisas, aí se atrapalhando um pouquinho com algumas coisas. Então é sempre importante a gente estar ali perto, né, dos amigos, dos clientes, para a gente poder acertar aí alguns conceitos. O pastor está compartilhando aí um pouco das fotos, né, fotos do conteúdo, fotos da turma ali na sala de reunião dentro do hotel, sentadinhos ali, comportados, prestando atenção ali na apresentação. Mas o que foi, o pastor, e na sua visão, aí, na sua avaliação, que para você, como especialista, te chamou mais a atenção? E aí, esquecendo o produto, né? Talvez aqui pensando mais no conceito, mas o que foi que te chamou mais a atenção, ou que chamou mais a atenção do seu grupo que estava lá dentro dessa reunião? Primeiro que tinha especialistas aí de vários locais. Vocês convidaram, né? As pessoas estavam lá e tinha vários países presentes na mesa, né? E aí tinha um executivo, acho que um diretor da Salesforce, e, se eu não me engano, do lado dele, a diretora da Capgemini, né? Isso, de consultoria. Exatamente. Só uma coisa importante que você falou, né? A gente tem eventos que são eventos apenas para brasileiros e a gente tem os eventos globais. Então, esses dois que o pastor participou, né? Tanto da Salesforce quanto do Google, eram eventos globais. Então, a gente estava juntando clientes e parceiros do mundo inteiro, né? Não eram eventos fechados apenas para os grupos brasileiros. Então, essa possibilidade de, inclusive, escutar o que outros países ou outros especialistas perguntam, observam, comentam. Então, tem essa troca também que, além do conteúdo, essa troca também é interessante. Pronto, você matou a charada, é isso, né? É lógico que estava todo mundo ali interessado no conteúdo, mas essa oportunidade, então é isso que proporciona um evento como a NRF lá em Nova York. Você está numa mesa, tem gente do mundo inteiro ao seu redor e uns crachás pesados, né? Eu não lembro exatamente as empresas, mas tinha lá um francês falando inglês meio enrolado. Tinha gente, se eu não me engano, lá da Suécia, alguma coisa assim, e foi super legal. E aquele executivo da Salesforce devia ser californiano, porque ele falava um inglês meio arrastado também, né?
Mas eu acho assim que vai mostrando, né, como a inteligência artificial já vai se consolidando nas empresas e as empresas aguardam algumas soluções que, ao mesmo tempo, apresentam robustez, mas, por outro lado, simplicidade, né? Então, essa coisa dos agentes, eu vou deixar para o Maurício explicar, né? Mas a nossa visão, que é uma visão de empresa, a nossa visão, nós nos colocamos no lugar dos executivos, né? Eu acho que é isso que as empresas querem, né? Porque se você é diretor de uma área, de um varejista, você dirige a área de marketing, você dirige a área financeira, gestão de pessoas, logística, não importa. A sua equipe chega de manhã, liga o computador e começa a trabalhar. Onde eles vão trabalhar? Eles precisam ter um ambiente já pré-definido, né? Com os recursos lá dentro, né? O que nós fazemos hoje, a gente junta uma GPT aqui e outra ali, não dá para o dia a dia das empresas, né? A coisa precisa ser muito, muito facilitada, né? Eu entendi, inclusive numa linha do tempo apresentada num outro momento pela NVIDIA, esse momento dos agentes já é uma fase, já é um progresso, né? Quer dizer, eles começaram a mostrar assim, olha, inteligência artificial preditiva, ok, as primeiras. Inteligência artificial generativa, esse boom que nós estamos vivendo, né? E os agentes de inteligência artificial já como uma outra etapa, tá? Então, Você vê a eu minha acho que tela, esse doutor? foi um dos, estou vendo, esse foi um dos recados bem claros, né, dados pela NRF esse ano, sobre inteligência artificial. Esse é o que eu entendi. Eu acho que, né, e de novo, né, insisto aqui que o objetivo não é vender uma solução aqui para ninguém e nenhuma tecnologia em específico para ninguém, é mais ficar concentrado aqui no conceito, né? Isso não é um conceito necessariamente da Salesforce, a NVIDIA tem um conceito parecido e outras empresas de tecnologia também têm conceitos parecidos, né? Mas é entender exatamente essa evolução em ondas, né? Então a gente teve uma primeira evolução que foi a evolução da análise de dados de uma maneira geral. Então a gente saiu de uma análise mais básica para uma análise mais avançada, né? E aí vem os modelos preditivos e prescritivos, né? Mas ainda não tinha nada de inteligência artificial efetivamente nesse contexto. Eram algoritmos, né? Ou abordagens de análise de dados clássico, né? Estatística aí bastante bem aplicada. Aí quando entra a inteligência artificial nesse rolo, né? E a gente começa a trabalhar machine learning, deep learning, né, e outras coisas aqui ainda não chegando na IA generativa, né, aí efetivamente você teve um turbo, digamos assim, destas questões aqui, principalmente as preditivas e as prescritivas, porque aí com machine learning principalmente, né, você cria lá um modelo matemático qualquer para explicar lá o seu fenômeno, né, eu quero adivinhar, como eu lá nos áureos tempos de Pão de Açúcar, quando trabalhava lá com expansão de lojas e tinha que calcular qual era a venda estimada daquela loja depois que ela fosse implementada, que ela fosse inaugurada, né? E aí eu tinha ali um algoritmo, um machine learning, uma equação absolutamente maluca lá com milhares de variáveis, em que eu entrava ali com os dados do terreno, do lugar, do fluxo, dados socioeconômicos, né? IBGE, a gente carregava o modelo com um caminhão ali de parâmetros e de coisas e saía ali, ele mastigava e cuspia para a gente toda a ficha daquela nova loja, como é que ela ia funcionar, o que ia ter, o que não ia ter, qual era lá o modelo ótimo, né, a departamentalização ótima, as questões lá de gôndola, de planograma e etc. Então a gente criou uma inteligência lá nos idos de 2012, 2013 mais ou menos, né? A gente já trabalhava com isso, já vinha incorporando dentro do varejo essas questões de inteligência artificial, muito focado nessas questões preditivas e prescritivas, né? O prescritivo quando eu comparo cenários e o preditivo quando eu quero, de alguma forma, adivinhar o futuro. E aí, quando veio a generativa, né? Quando em 22, lá, finalzinho de 22, explodiu o chat GPT, ele veio a público, estourou o conceito de IA generativa, aí efetivamente se inaugurou essa onda número 2, que é a onda do Copilot, né?
Então, o copiloto, o assistente, é aquela coisa computacional que está ali esperando, né? E aí a gente coloca lá o prompt, faz o pedido, ele processa aquele negócio e nos dá uma resposta segundo o contexto que a gente deu, os pedidos e explicações, e seguindo o treinamento que ele tem, né? Então, acho que foi o Caio Camargo que eu vi postando alguma coisa na internet, falando lá que ele teve acesso ao DeepSeek, já perguntou para o DeepSeek quais as tendências da NRF 25, e aí o DeepSeek respondeu: NRF 25 é um evento lá do futuro e tal, a gente espera que tenha tendências muito legais. Mas por quê? Porque o negócio está treinado até outubro de 2023, se eu não estiver equivocado, né? A base os dados param em outubro de 23. Então, qualquer pergunta na linha do tempo depois de outubro de 23, para a cabeça do DeepSeek, né? Se a gente puder falar assim, isso é futuro, né? Ele não vai conseguir responder, ele não vai conseguir te trazer nenhum contexto a respeito de um dado histórico que ainda não aconteceu, né? Então, a gente inaugurou essa fase, e está todo mundo aqui, de alguma maneira, ainda explorando isso, né? Fazendo inúmeros exercícios e inúmeros usos aí que eu considero bastante interessantes. E aí, agora, né, de 2024 para 2025, começou essa terceira onda, né? Então, para variar, as ondas, né, a mudança de ondas acontece num espaço de tempo cada vez menor, como sempre, né? Padrão de inovação. E agora, então, a gente está vendo aí, depois de 2 anos, aí 3 anos, a gente já está vendo uma nova onda, que é a tal da onda do agente, né? Ou do agentic, né? O que muda aqui? O que muda aqui é que, na prática, não é que a gente está incorporando mais inteligência artificial. Na prática, o que a gente está fazendo aqui é juntando duas tecnologias que já existem. Então, eu estou juntando o generativo, lá o LLM, o que quer que seja, o Foundation Model, né, tecnicamente falando. Eu estou juntando essas coisas com aquilo que a gente já tinha ou já conhecia de hiperautomação. Né? Então, o que ferramentas aí de automação, né, de RPA e etc. já faziam, mas faziam sem inteligência, né? Você tinha que entrar lá, programar um script, ou dizer para ela, clique aqui, pega essa foto, arrasta para lá, né? Não tinha uma inteligência associada, ela tinha que receber ali uma receita e ela executava a receita. Agora o que a gente está fazendo é juntando esses dois mundos e falando, legal, pega o que eu já sei de hiperautomação, junta agora com o que eu inventei aqui de IA generativo e vamos criar agora um elemento que, além de pensar, raciocinar, ou sei lá o nome que a gente quer dar para isso, né? Ele também tem um poder aqui de tocar nos sistemas, ou tocar nos ambientes, ou tocar nos processos, aqui nos fluxos, e executar tarefas. Então, no fundo, o que muda é que o ChatGPT até então, ele recebia um comando, respondia e parava. Agora imagina que o seu ChatGPT, de repente, ele nem precisa receber um comando, ele pode já estar programado lá para todo dia, 8 horas da manhã, sozinho, olhar uma pasta no seu computador, no servidor da empresa, ler o seu e-mail, ou fazer alguma coisa ali que você diz para ele que você quer que ele faça, num determinado horário, ele mesmo vai olhar, vai processar, vai entender ali o que ele tem que fazer, e ele pode disparar tarefas, ele pode ler os e-mails e responder os e-mails, ele pode receber relatórios e já resumir esses relatórios, né? Estou imaginando todos nós aqui, alguns anos atrás, trabalhando em varejistas, né? E aí a gente pegava resultado de loja, juntava tudo, consolidava, montava um outro relatório para uma reunião executiva. Quantos de nós já não fizeram isso na vida, né? Então agora, de repente, você não precisa fazer mais nada. Você programou o seu agente, você tem lá o agente, reunião executiva, plenária do Abílio, né? E aí o cara pega os e-mails do final de semana, junta tudo, pega os resultados, faz as contas, tal, pumba, solta lá o documento, monta a apresentação, faz o que você mandar ele fazer, você só vai pegar esse treco pronto, vai para a sua reunião, apresenta e usa lá do seu conhecimento, da sua criatividade, que é o que nos resta aqui, né? E deixa o trabalho sujo lá, o trabalho árduo para a inteligência artificial, para o seu agente, né? Enfim, tão simples quanto isso. Então, isso já está acontecendo? Isso já está acontecendo, né? E aí, um exemplo que o professor Pastore aqui, todo mundo que foi lá para a NRF no grupo, junto com ele, tiveram a oportunidade de ver, foi um pouco a visão da Salesforce, de como eles estão materializando esse negócio, né? De como eles estão, de alguma maneira, navegando dentro dessa terceira onda e trazendo algumas competências para as nuvens, para as ferramentas da Salesforce, quando você pensa lá no marketing, nas vendas, no service, no e-commerce. Então, para cada nuvem, para cada coisa, para cada produto que a Salesforce tem, ela incorpora esse negócio dentro do produto e vai dando ali capacidades para que um usuário, né, a pessoa que pilota ali a plataforma, ela possa automatizar e fazer coisas, mas não só o automatizar pelo automatizar, porque isso já era possível antes, mas é um automatizar aqui com inteligência, né? Essa eu acho que é a grande mudança aqui, ou a grande ideia. E aí, né, de novo, não quero
vender nada para ninguém aqui, né? Mas de repente coisas aqui que a gente pode pelo menos mostrar para vocês, e também não sendo muito técnico, né? Mas, por exemplo, quando a gente pega uma imagem dessa aqui, por exemplo, e você olha a arquitetura da solução, né? De como eles estão vendo isso. Percebam que se eu fosse pegar uma apresentação do ano passado da Salesforce e mostrasse para vocês, esse slide é igualzinho. A diferença é que ele não tem aquela camada ali, né? Aqueles quadradinhos, esses retangulinhos azul escuro que vocês estão vendo aí no meio, Agentforce, e as coisas que o Agentforce faz. Era exatamente o mesmo produto, só que não tinha essa camada. E aí, quando você olha, e tem um truque aqui, né? Se você olhar para a esquerda, você vai ver lá o Einstein AI. Então, o Einstein AI era o LLM da Salesforce, né? Digamos assim, o chat GPT da Salesforce, e ele continua aí firme e forte. O que aconteceu é que agora ele ganhou 2 bracinhos, e se antes ele estava com a mãozinha amarrada atrás das costas, e ele só podia conversar com você, não podia pôr a mão em nada, agora puseram 2 bracinhos nele, e ele pode tocar as coisas, apertar botões, ele pode ter ação, né? Ele torna-se um agente ativo. Então, na hora que você der ali o comando e disser para ele, ó, você pode inclusive escrever um e-mail, mandar um e-mail direto para o meu chefe que eu não quero nem ver, maravilha. Ou você pode dizer, não, escreve e-mail para o meu chefe, eu aprovo o e-mail ou não, e aí você manda. Também posso fazer assim, mas se eu quiser deixar esse negócio automático, eu poderia assim programar, assim construir esse treco para que ele pudesse funcionar desse jeito. E aí, como o Pastore falou, né? Tecnicamente, essa é a mágica, é isso que está acontecendo, né? Tentando mostrar para vocês um pouco da cozinha, das coisas aqui, mas na frente ali, né? No negócio, no executivo de negócio, o que muda? E aí a gente começa a escutar frases que eu me divirto, né? Nos pós-NRFs e nos jornais e tal, quando a turma que não necessariamente entende profundamente disso começa a querer falar sobre isso, né? E aí hoje eu escutei no rádio, era assim de manhã, né? Como é que é? A área de TI é o novo RH das empresas, porque se as empresas não vão mais contratar pessoas, as empresas vão ter agentes de IA trabalhando para elas, o novo RH das empresas é a área de tecnologia da informação, né? Aí eu quase que eu saí pela janela do carro, a hora que eu escutei um negócio desse, né? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? E a gente já entendeu que não é assim que funciona, né? Nessa perspectiva de competição, né? A gente não está competindo com a IA dessa forma, não, acabaram com o meu emprego aqui porque ela me substituiu. De verdade, não é assim que essa banda toca, né? Outras frases bacanas, né, que a gente escuta nessa linha, né, de que vou ser substituído, não existe mais, porque sei lá, né, agora o ambiente aqui é capaz de imaginar, ele não é capaz de imaginar porcaria nenhuma, né? Ele é capaz de atender aos comandos, e de novo, não mudou nada. Para o Einstein AI, você tem que continuar dando prompts para ele, para o Agentforce você tem que dizer aonde ele pode acessar, por quê, como, que botão ele aperta, que botão ele não aperta, em que nuvem, né? Então, existe ainda toda uma complexidade aqui de integração, de manter essas coisas funcionando, né? E o Pastore trouxe um tema que é super relevante. Quando a gente começa a criar isso, a trazer isso para dentro aqui do nosso contexto de negócio, a primeira coisa que acontece é bagunça, porque aí todo mundo quer ter o seu, todo mundo quer fazer o seu e vira o caos. Então, a coisa mais importante nesse momento, já que a gente está fazendo nascer aqui uma nova forma de trabalho, é justamente a governança em torno desse treco. Então, precisa existir uma governança de agentes, né? Um padrão aqui, como essas coisas vão interoperar e qual é a responsabilidade, onde a tarefa de um acaba e começa de outro agente, né? Ou quais são os escopos aí possíveis para cada um desses agentes, ou para cada atividade que você quer que seja desempenhada por um agente. Então, estas discussões, elas vão precisar acontecer, e vai ter alguém, se é o RH, se é a TI, se é operações, não interessa quem é que vai ficar com esse treco, mas alguém vai ter que cuidar desse troço e vai ter que começar a discutir como é que essas coisas se amarram, né? Como é que essas coisas se alinham para não virar bagunça, porque senão você vai ter um monte de agente apertando os mesmos botões ou tocando nas mesmas informações, e a chance de você destruir alguma coisa ou fazer alguma coisa, né, ter um resultado não tão bacana, ela é bastante alta. Então é importante ter essa preocupação com relação à governança de tudo isso. E aí o professor Pastore, aqui antes, né, da gente começar a reunião, no nosso briefing inicial, ele falou assim, putz, o que você pode contar aqui para a gente
que, né, dentro desse tema ou dentro dessa área, a Capgemini, por exemplo, já está se adiantando, já está fazendo. Então, eu não tenho nenhum problema em falar aqui, porque isso já se tornou público. Se vocês forem ao LinkedIn, vocês vão encontrar vários posts da Capgemini ao redor do mundo fazendo isso. E aqui no Brasil, a gente não está atrasado nisso, a gente está, né, acompanhando aí o movimento global da Capgemini. A gente começa agora a criar dentro das nossas áreas aqui de competência fábricas, como a gente está chamando, de agentes. Então, hoje, dentro da Capgemini, já existe uma área que é uma fábrica de agentes inteligentes, justamente para dentro dos nossos clientes, né? Dos atuais ou dos futuros. Quando a gente já tiver esse tipo de plataforma ou esse tipo de condição tecnológica implementada, qual que vai ser o nosso trabalho? Justamente criar esses robôs virtuais, vou chamar eles assim por enquanto, né? Para que eles possam desempenhar os papéis que as empresas precisam, dentro dos processos que elas entenderem apropriado e dentro daquilo que elas entenderem que tem mais valor para o negócio delas. Então, a grande sacada agora, né? A gente, como empresa de tecnologia, o que a gente está fazendo? A gente já está construindo essas fábricas, digamos assim, né, ou treinando a nossa população aqui interna para que eles sejam capazes não de serem usuários desse tipo de coisa, mas os construtores, né, desses robôs virtuais aqui, ou desses agentes, para que a gente possa, o mais rápido possível, né, dentro das demandas aqui das organizações, a gente possa produzir esses agentes, colocá-los dentro de um ambiente de maneira organizada para que você possa ter uma hiperprodutividade, vamos assim chamar, né? Então, a ideia aqui não é mais discutir a produtividade, é discutir uma hiperprodutividade dentro de alguns contextos que a gente sabe que efetivamente a gente vai ter ganhos aí bastante significativos, né? Dependendo da área ou do processo que a gente ataca, a gente sabe que tem espaço aí para ganhos significativos de performance. Maurício, bom, antes de mais nada, você está dando uma excelente explicação, parabéns, eu acho que está muito claro. E olha, tenho certeza quem está aqui acompanhando economizou um dinheiro não indo para Nova York e tendo aqui uma explicação muito clara e difícil de se encontrar por aí. Tá legal? Quem já tinha visto alguma coisa sobre esses agentes? E aí, ó, eu vou puxar um pouco para o nosso debate a Carol. A Carol está fazendo uma pós-graduação em IA. Carol, se estiver aí, fala com a gente aí um pouco. Acho que ela fechou a câmera, de repente, não... Eu tô aqui, aqui tinha acabado tá a força aqui, eu tô retomando todo. Acabou a energia Viu só? do sujo aqui. Falei que a luz ia acabar por aí hoje? Nossa, não, aí acabou de luz... novo. Não sei se vai cair, acabou de acabar. Peraí. Não, mas tudo bem, fica tranquilo. Será que cai a ligação? É só para Vamos puxar. ver. Não, estamos te ouvindo bem. Tá ouvindo? Também. Tá. Então, essa parte de agente, a gente tem trabalhado bastante com o pessoal em cima disso. Não, tendência total, né? E a gente está indo muito para o lado de levar isso para a voz e para o WhatsApp também, né? E criar os agentes em cima disso, e depois facilitar para o usuário final pegar e também o WhatsApp ter acesso a isso, né? Então, a pessoa vai falar alguma coisa, o WhatsApp já consegue puxar qual que é o perfil, ou oferecer o produto adequado, aí a gente está trabalhando bem em cima disso também. Legal. E é bacana, né? Porque em plataformas ou em aplicativos que tem aí um poder de penetração massificado importante, né? O que as pessoas já estão usando. Então, incorporar esse tipo de coisa, e aqui não é diferente, né? Quando a gente está falando da Salesforce, do Google, da Microsoft, né? Quando fala do Office aqui, etc., é justamente isso, né? Eu não vou criar uma coisa nova, eu vou incorporar isso dentro de algo que as pessoas já têm acesso, que as pessoas já estão acostumadas, e a gente cria esse superpoder adicional, né? Eu brinco que é a era dos superpoderes tecnológicos, né? A ficção científica virando realidade. Exatamente, facilitar o acesso, né? Justo, né? E acho que estrategicamente tá perfeito, né? Mudou a tela aí para você, Pastore? A gente está com uma tela branco e preto. Mudou. Mudou, tá uma tabela agora.
Tá Então, bom. aproveitando até, deixa, Por favor, eu Ricardo. estou tentando montar também, porque eu percebo que o GPT, ele tem muito erro. Ele pede desculpa para mim 10 vezes por dia. Né? Ele é educado. Ele não tem noções matemáticas e aritméticas, ele erra tudo. E aí, eu me cansando disso, eu estou tentando montar até tentei montar com o WhatsApp, que poderia ser uma ponte, mas não consegui facilidade, teve problema. Estou montando através do Telegram, uma forma para ele buscar nos sites acadêmicos. E aí, o próprio GPT está me dizendo que ele é 100% assertivo. Eu falei, louco. Eu não sei se vai ser isso, mas deve melhorar. Ele deve, talvez, pedir desculpa uma vez só por semana para mim. Já melhora o indicador. Melhor indicador. Essa tabela, né? E aí estou pegando aqui uma tela também, exemplo aqui dos materiais que a gente tem feito aqui, né? Exclusivamente e de uma... Parou aí também? Cortou aí, Maurício. Será que acabou a energia lá também? Será? Tem que dar uma Tá atualizada. sem som, pastor. Tá sem som, Ricardo. Desculpe, ou é o meu sinal ou do Maurício, não sei. Eu acho que deve ser. Que deu uma travada. Não, o Maurício agora tá parado lá. Esse negócio deve ser um negócio de energia. Pode ter caído a... Acabou a luz. Então. Foi isso. Aí eu fiquei sem a banda larga, agora eu estou aqui usando o celular. O 5G, que sempre salva a gente. Mas não tem problema. Tirar o print screen da Deixa eu tela, ver se eu peguei essa imagem aqui, ó. Com diversão, né? Se não tiver emoção, não tem graça. Mas não tem problema. Eu comento sobre ela. Agora fica um pouquinho mais difícil, mas eu comento sobre ela. O que era aquela tabela? Né? O que eu estava querendo mostrar ali? Aquilo é um conteúdo, né, como eu estava contando para vocês, que a gente tem preparado aqui de maneira exclusiva e hiperpersonalizada para os nossos clientes aqui, né? Diferente da maior parte das empresas e pessoas aí que vocês têm acompanhado publicamente os pós-NRFs, a gente não faz pós-NRF aberto, né? Os nossos pós-NRF são todos exclusivos e fechados para cada um dos clientes, né, para as contas aqui estratégicas, e a gente cria um conteúdo específico para cada um, dentro da realidade de cada um, dentro das dúvidas de cada um, da maturidade de cada um. Então, você imagina que não é um pós-NRF, são, sei lá, 20, 30, 50 pós-NRFs diferentes que a gente produz aqui na nossa fábrica de inteligência. E essa tabela que eu estava compartilhando com vocês, né, sem falar aqui, obviamente, o nome de nenhum cliente, mas foi feita justamente para um cliente que tem uma maturidade um pouco mais baixa, né, na relação do entendimento desses conceitos, da aplicação ainda desses conceitos. E o que a gente estava fazendo ali era justamente mostrando para a IA generativa e para a gente que é AI, o que está mudando em alguns aspectos, né? Então, na definição, no objetivo principal, os exemplos de uso, as tecnologias que são utilizadas por trás, as características principais, os setores de aplicação. E aí, boa, Pastore, que você conseguiu aí. Aí o pessoal consegue ver junto com você, pelo menos. E aí, o que vocês observam aí, né, de interessante? Aí, sei lá, vou me basear aqui, por exemplo, na linha exemplos de uso, né? Então, quando a gente está falando da IA generativa, vejam que o importante aqui é a criação, né? Então, é a questão criativa, é como é que eu pego uma prompt, eu pego ali alguns conceitos, alguns termos, algumas coisas que este usuário precisa juntar, cruzar, comparar, estabelecer, etc, etc, etc. E como é que, baseado nisso, eu crio alguma coisa, eu crio uma resposta, eu crio uma imagem, eu crio uma música, eu crio um filme, eu crio um código, né? Então, a ideia é uma ideia de criação por trás da IA generativa, por isso que ela é generativa, ela gera coisas, então tem essa questão da criação envolvida. Quando a gente olha para a gente que é AI, né, você vê que a opção aqui já não é mais a de criação, é a de automação de processo mesmo, né?
Então, é pegar uma decisão ou pegar alguma coisa ali, possibilidades de coisas que podem acontecer e tomar uma decisão baseado nisso, né? Ah, eu posso emendar essas coisas? Posso, né? E é o que a gente está fazendo. O agente está ligado de alguma maneira lá ao LLM, ao Foundation Model, ao modelo de IA generativo lá, qualquer que seja, e esses componentes tecnológicos estão ali integrados e conectados, porque aí a criação, o resultado de alguma coisa pode alimentar esse agente QI, e aí ele pode, a partir desse resultado, apertar o botão verde, apertar o botão vermelho, mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, interagir no Instagram, ou sei lá, né, as milhares de coisas aí que a gente pode fazer com isso, ou ter ideias com relação a isso, né? E aí vejam também nas características, né? A ideia da IA generativa é imitar um pouco a criatividade humana. Quando a gente olha para a gente, QI é uma abordagem de objetivo, né? O que eu quero fazer? Qual é a tarefa que eu quero realizar? Qual é a coisa que eu quero que esteja pronta? E aí a gente vai ajustando isso dentro desse contexto aqui dos agentes, né? Mas, de novo, são coisas diferentes, são coisas distintas conceitualmente falando. Tecnologicamente falando, são coisas que estão sendo feitas e construídas de maneira integrada. Então, para o usuário final, você não vai saber qual pedaço é generativo, qual pedaço é agentic, né? Vai ser um quadrado só ali que faz a mágica acontecer, mas é importante a gente entender que são partes e peças diferentes dentro dessa solução tecnológica, né? Mas que, de novo, no final faz o que a gente precisa que ela faça, né? Ela entrega ali o resultado que a gente precisa que, de alguma maneira, seja entregue dentro desse contexto de negócios, tá? Acho que alguém levantou a mão aí, Pastore, não? É isso que eu ia dizer. Eu ouvi só o ruído. A Carol. Foi eu. Nessa parte que você está falando de IA generativa, de texto e tal, eu sei que a Salesforce tem pesquisa, envia NPS, tem esse módulo específico. O que já está implantado de tecnologia de IA nisso? Você se refere ao Einstein? Oi? Porque, assim, dentro do universo Salesforce, né, quando a gente está falando da IA generativa, isso está muito ligado àquele componente de inteligência artificial da Salesforce, que é o Einstein, né? O personagemzinho ali que faz esse papel, digamos assim, de chat GPT dentro do contexto da Salesforce, falando especificamente do produto Salesforce. Sim, não, falando dele, por exemplo, se já existe IA implantada para análise dos dados que vêm no que... Tem. O próprio Einstein, existe uma nuvem da Salesforce que se chama Data Cloud, que tem acoplada a ela, junto com o Einstein, uma série de avaliadores e analisadores, né, como o próprio Ricardo comentou, né, os GPTs em geral, eles são muito ruins nas questões matemáticas. Então, eles têm ali uma solução dentro ali do contexto da IA deles, justamente para melhorar essas perspectivas e abordagens matemáticas, para que a solução deles possa, por exemplo, estabelecer relatórios automáticos, ou fazer ali análises de número de maneira automatizada também. E aí, quando a gente junta agora com essa questão do agente QI deles, né, do Agent Force, você consegue, a partir dessa análise, tomar uma ação. Então, vou dar um exemplo bobo, né? Eu estou analisando no e-commerce as vendas de um determinado item, estou percebendo que elas não estão decolando. Aí eu poderia ver lá um patamar que, se ele não alcançasse até meio-dia, sei lá, 100 produtos vendidos, eu poderia imediatamente fazer o Agent Force disparar, por exemplo, uma campanha por e-mail, por WhatsApp, pelo canal que a gente imaginasse lá qualquer, produzir um vídeo no TikTok, sei lá, né? E aí ele dispara essa ação, e aí, por exemplo, ele dispara um e-mail para uma base de clientes que já estava ali pré-estabelecida ou segmentada, para tentar aumentar essas vendas desse produto, né, para bater uma meta do dia, ou colocar ali uma promoção, ou tomar alguma ação diferente. Então, esse tipo de coisa dentro do contexto ali das nuvens, né, e de toda a solução, ele começa a ser possível. Claro que tem que estar tudo integrado, arrumado, né, organizado, mas é possível fazer. Ela poderia, por exemplo, desculpa, Ricardo. Não, desculpa eu que interrompi você. Pode concluir. Não, eu só ia perguntar, desde que você falou, por exemplo, ela chega a um ponto de falar, você falou que caiu a venda ou não atingiu aquela meta, né? Aí ela consegue falar, foi nesse público específico que foi o problema, ela consegue identificar com os dados e direcionar. Poderia. Se eu tivesse
Não, é que a pergunta já poderia estar pré-setada ali, porque o agente já está treinado para isso, né? E aí você tem esses dados de segmentos, você tem lá, sei lá, a nuvem de marketing, a nuvem de vendas, né? Porque aí são várias nuvens, vários produtos. Então, por isso que eu falei, né? Essa informação ela precisa estar integrada, ela precisa estar trabalhada para funcionar desta forma. E aí eu poderia ter esse agente aqui do lado de fora fazendo esse trabalho analítico e tomando uma decisão, por exemplo, em função dessa análise. Agora, Maurício, diferente da preditiva, que tudo isso depende até hoje de algoritmos, os agentes, o humano interage. Então, da mesma forma que a gente interage hoje via texto, fazendo prompt, você vai fazer isso. Olha, se amanhã a venda não atingir tanto, nesse horário, dispare uma promoção. Esse comando é seu, e esse comando é do gestor de negócio e não da área de TI. Né? Sem dúvida. Então é você que vai estar lá dando o comando. Que essa decisão, essa decisão, Pastore, poderia ter sido, poderia ter chegado a essa conclusão, por exemplo, né, de fazer uma promoção depois das 18 horas, se não alcançasse tal patamar, mas de repente eu até tomei essa decisão, mas posso ter tomado também baseado em ajuda da IA generativa. Então eu posso ter tido um debate durante horas com o meu IA generativo para entender qual é o melhor horário, a melhor elasticidade de preço, blá, 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 para conseguir fazer uma promoção que faça sentido. Então, continua sendo um processo fim de semana. Sim. Continua sendo um processo super humano, mas, de novo, que a gente pode levar ao nível do superpoder, desde que a gente use as caixinhas aqui, as tecnologias apropriadas para cada momento, para cada situação. Acho que esse é que é o grande barato aqui, o grande aprendizado desse treco. Maurício, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta. Eu percebo que a grandeza da tua empresa, a Salesforce, é monstruoso. E você tem inúmeros produtos. Você vende, provavelmente, também produtos isolados, pequenos produtos até grandes projetos, né? Um produto como esse que você estava comentando, que, por exemplo, você pode deixar a tua inteligência analisando um volume de vendas até um tal horário. Se caso você não atinja aquele volume de vendas, ele dispara uma campanha. Quanto sairia um produto desse? Uma taxa. Isso não é orçamento que eu estou pedindo, naturalmente. Dá para ter essa... Claro. Assim, eu imagino que se a gente fosse trabalhar em um modelo ágil, e imaginando, de novo, esquecendo aqui o produto Salesforce ou qualquer outro produto, né? Se a gente fosse pegar partes e peças aí disponíveis no mercado e fazer um negócio desse. Isso vai mudar de acordo com o parque que a empresa tem de legados, de tecnologias, de parceiros, então a gente teria que avaliar isso. Mas eu estimo que, pelo menos para a gente ter um protótipo viável, funcionando, para ver esse negócio acontecer num escopo pequeno, sei lá, escolher um produto, uma categoria, alguma coisa ali, só para a gente ver esse negócio funcionando, eu estimo que uns 3 meses aí, de 2 a 3 meses, um squad aí apropriado disso e trabalhando nessas coisas dentro de um contexto de um cliente, conseguiria fazer um protótipo viável para a gente começar a ver isso acontecer e aí começar, então, a criar essa plataforma de fábrica, né? Falar, putz, legal, entendi como isso funciona, gostei pra caramba, como é que eu crio um exército desse negócio, seja para cuidar de muitos produtos, muitas categorias, outras áreas, né? Pensando, sei lá, em logística, pensando em operação de loja, pensando em um monte de outras coisas. Então, eu imagino que aí uns 3 meses pudesse ser um prazo interessante para a gente poder, ainda óbvio, não com tela bonita, com nada disso, mas para a gente entender essas coisas amarradas e mesmo que alguém tivesse ainda que disparar algum comando ali em linha de código, mas que a gente pudesse começar a ver isso funcionando e acontecendo na prática. Legal, já dá para começar a perceber. Maurício, se você me permite, olha, nós temos aqui 2 participantes importantes, a Aline e o Paulo, mas eu vou pedir para eles participarem, para a gente sair agora do almoço, que tinha um salmão delicioso lá no INC 48, tá? E vamos lá para o Happy Hour. Ô, Ricardo, a Capgemini tem uma sede em Nova York na Quinta Avenida. Entendeu como é que é? Experiência fantástica. Entendeu? Conta pra gente aí, Maurício. Agora, o
segundo, se você quiser, lógico, arrematar, finalizar aí, mas vamos para o segundo tempo, vamos lá para o evento, para o Happy Hour, que foi outro tema, Retail Media. Esse ano, pela primeira vez, a NRF fez um evento, fez um adicional ao Congresso no sábado o dia inteiro, das 8 às 18, só sobre Retail Media. Eu não pude participar, porque eu estava conduzindo o meu grupo nas visitas técnicas pelas lojas, né? Mas a gente teve um bom debate lá também, na sede da Capgemini. Conta um pouco para a gente aí, começa da mesma forma. Explica para a gente onde fica, né? Vamos, né? Viajar pouco, vamos lá para a sede da Capgemini na Quinta Avenida, lá embaixo, perto do... Aliás, é uma super localização que eu gosto muito, ali no Flatiron District. Isso, exatamente. É no número 79 da Quinta Avenida, né? Próximo ali, algumas quadras da loja do Harry Potter, né? Para o pessoal aí usar mais ou menos como referência. Tem uma loja da Camp também, a primeira loja da Camp, também é ali quase do outro lado da rua, ali na Quinta Avenida. Então, a gente já tem esse escritório ali há bastante tempo, né? É a nossa sede em Nova York. A gente tem alguns escritórios espalhados aí por cidades e capitais aí dos Estados Americanos, mas em Nova York, né, a gente tem esse escritório na Quinta Avenida, no número 79. É um escritório de dois, 3 andares, né? É todo integrado, exato. Tem um auditório ali, né, dentro mas um auditório daqueles modernosos, né, usando a escada ali como ajuste, né, entre os andares. As posições de trabalho são todas high-tech, né, no sentido de que a gente pode usar livremente os espaços, ficar de pé, ficar sentado, as mesas sobe, desce, né, tudo integrado, obviamente, com os nossos sistemas. Dentro do escritório de Nova York, assim como aqui no escritório de São Paulo, fica também uma unidade do nosso AIE, né, que é o Applied Innovation Exchange. Então, existe uma área, né, um laboratório de inovação dentro do laboratório de Nova York, exatamente como a gente tem aqui no escritório de São Paulo, ali na Juscelino Kubitschek, né, na frente ali do Shopping JK, que fica o escritório aqui em São Paulo. A gente também tem essa unidade de inovação implantada aqui no Brasil, né, é a unidade da América Latina. Olha, e o coquetel estava uma delícia. Isso eu vou concordar. Pelo menos esse eu consegui participar. Vinho. Aliás, tudo que acontece lá em Nova York, sabe, a barra está lá em cima. Você pode ir para um happy hour, pode ter certeza que você vai ser bem atendido, a comida é deliciosa, o vinho é de excelente qualidade, né? Não, a gente tem que tratar bem a turma lá, afinal de contas está todo mundo muito longe de casa, tem que tratar bem a turma. E sabe de uma coisa? E aí, pela primeira vez, eu vi num coquetel americano pão de queijo, cara, mas era um pão de queijo com algo a mais. Ele tinha algo a mais naquele pão de queijo, estava muito bom. Mas vamos lá. A gente já sabe que tem muito brasileiro, a gente, né, tenta ali agradar também de uma forma diferente aí a nossa turma, que sempre é grande, né? Todo mundo sabe, as comitivas, né? A população brasileira é a segunda maior da NRF. A gente só perde para os americanos, então a gente sempre pensa nesses detalhes também. E aí, como eu estava falando, né? Então, dentro dos side events, aí, dos eventos paralelos, a gente usa o escritório também como uma plataforma, né, de evento durante a NRF. E aí no escritório, esse ano, a gente tinha a Loja do Futuro, tinha o Varejo Inteligente, tinha uma série de laboratórios e demos e coisas acontecendo lá no nosso espaço de inovação. E no auditório, a gente fez alguns eventos internos da Capgemini de estratégia, que a gente sempre faz aqui da área de bens de consumo e varejo, mas também recebemos os clientes, durante o dia a gente recebia os clientes para fazer os store tours, né, para levar os clientes para visitar as lojas e fazer aí os passeios, né, que basicamente todas as comitivas do Brasil também fazem. Inclusive, eu divulguei antes da NRF um guia da Capgemini falando sobre as lojas que a gente ia visitar, comentando uma série de coisas, né? A gente já deu esse spoiler antes mesmo da gente ir. A gente falou, pessoal, a gente vai nessas daqui, se alguém quiser ir junto, legal, se não quiser ir junto, vai sozinho, mas a gente já deu ali as dicas do que ver, do que pesquisar, do que olhar, né? A gente já fez ali parte da lição de casa
pela turma. E falando especificamente desse evento que foi feito em parceria com o Google, né, falando de retail media, e acho que vale o mesmo exercício que a gente fez com o Salesforce, Pastore. A pergunta para você é, né, o que você que estava lá de fora e com o grupo, né, e ali recebendo um caminhão de informações no evento e fora do evento, o que foi que te chamou a atenção daquele papo todo ali sobre retail media? Bom, teve duas formações, né? Teve duas formações lá na frente, no debate, e eu cheguei também, já estava, a primeira já estava em andamento, mas, bom, o que chama atenção quando a gente fala em retail media é a importância do uso de dados, né? Então, diferente de outras iniciativas que o varejo experimentou, em geral, por exemplo, uso de redes sociais para gerar tráfego, para assim, estratégias de awareness, etc. e tal, dependia muito de conteúdo. Agora a gente não fala mais em conteúdo, a gente fala em dados, né? Então o varejista não precisa se preocupar em produzir conteúdo para gerar tráfego no seu site. Ele precisa ter dados estruturados, organizados, para atrair os anunciantes, né? E é isso. E as plataformas autosserviço, onde o anunciante entra, escolhe o que quer fazer, paga e vai embora, e a campanha dele vai estar no ar nas lojas que ele escolheu, no site que ele escolheu, etc. e tal. Sei lá, acho que é isso. Boa, legal. Sim, né, usando a mesma fórmula aqui, né, a mesma receita que a gente usou com a questão do agente KI, né, quando a gente vem aqui para o pós-NRF, de novo, né, o que a gente vê é bastante confusão, né, ainda sobre o tema. E talvez a maior confusão que eu venho escutando aí dos clientes, né, das pessoas e tal, é a questão de comparar, né, ou de achar que o retail media é o novo trade marketing, né? Ou o retail media briga com o trade marketing, né? Não sei se a Simone, não sei se ela está aí ainda, se ela tem alguma opinião a respeito disso, porque, né, entende desse assunto, inclusive, muito mais do que eu. Oi, querido, estou aqui, estou adorando, muito bacana aprendendo a beça. Eu acho o contrário, né? A minha visão é de que o retail media ele vai ser um canal fundamental e de que a gente precisa estar super integrando tudo que é on e offline cada vez mais e de estar trabalhando com o varejo para desenvolver essa comunicação direta com o cliente do varejo. Então, na minha visão, é super importante ser desenvolvido. O que aí eu vou, né, fazer a visão do advogado do diabo, é assim, a grande questão é que a verba ela é sempre limitada. E hoje o que a gente vê na indústria, e é o grande desespero da indústria, é como é que a gente vai conseguir equilibrar tudo numa mesa de negociação que fica cada vez mais alta, né? Assim, a baliza, cada vez mais inteligente, cada vez mais focada, mais estratégica, mas também mais pulverizada em termos de investimento, né? E estratégia. Então, isso é que é a grande missão, o grande desafio é as escolhas, né? Mas eu acho, Maurício, que é o futuro total. Acho que é um excelente caminho. Eu super, né, estou de mão dadas aqui com você, porque, né, eu também tenho a clareza, né, talvez a clareza técnica, não necessariamente a clareza de negócio, mas a clareza técnica de que são dois bichos diferentes, né, e mesmo dentro das indústrias, eu entendo que também são dinheiros e investimentos diferentes, né, uma coisa é o dinheiro que a indústria gasta e já tem ali no seu planejamento, no seu budget, né, específico ali para negociar questões de trade, fazer ali o trabalho de trade, e outra coisa é o dinheiro de publicidade, né, de marketing e de outras coisas que deveria ser o dinheiro que retail media deveria estar
buscando, né? Não é o dinheiro do trade, é o dinheiro da publicidade, do marketing, são outros dinheiros diferentes daquele dinheiro que, como você bem falou, já está na mesa de negociação, já está ali de alguma maneira sendo tratado e trabalhado, e já tem os seus indicadores, já tem as suas formas de medida e tudo isso. O que o Retail Media vai trazer, além desse novo dinheiro, é justamente o que o Pastore falou, né? Essa questão dos dados. Então, não é uma ciência de achômetro, né? Ou não é uma ciência, me vê 2 televisões aí dentro da sua loja e está tudo certo, né? Essas telas, ou o que quer que seja aí que a gente vai usar como meio interativo, né? Elas precisam ter metadados a respeito delas, né? Onde elas estão posicionadas, qual a visibilidade, qual é o fluxo, né? E esses dados, esses metadados, eles vão estar comprovados, né? Para você vender uma efetividade. E tudo que acontece, usando um exemplo aqui, uma televisão, né? Uma tela dentro de uma loja de supermercado. Tudo que essa tela promove ali, divulga, né? Ou imprime ali, né? Para os clientes que estão passando ali nos corredores, etc., isso precisa estar logado, eu preciso ter evidência de, sei lá, se o Pastore comprou aqui 2 horas de exibição do Retail Power Academy para colocar aqui na minha loja, eu preciso ter o log para mostrar para o Pastore que, cara, ó, as 2 horas que você comprou, elas foram gastas desse jeito, a televisão estava ligada, ela mostrou o seu anúncio nesse horário, consumiu tantos segundos, tantos minutos, tantos... Né? Que é exatamente o que já acontece no e-commerce, né? Então, no e-commerce, quando você compra um banner lá no e-commerce, no Wall, no Terra, sei lá, no Mercado Livre, na Amazon, não importa, né? Quando você compra esse tipo de espaço publicitário no varejo digital, isso já é uma ciência bastante bem estabelecida, né? De dados, quem viu, quem clicou, quem isso, quem aquilo. Então, essa ciência que a gente agora está justamente carregando para dentro do Retail Media. E é esse o amadurecimento que a gente vai começar a ver dessas soluções, das plataformas de conteúdo, plataformas de auditoria, né? E a gente vai misturando tecnologias. Então, por exemplo, por que a tela não pode enxergar? Se eu puser uma câmera numa tela dessas e tornar essa tela inteligente, e aí vou usar IA de novo, né? Eu posso ver, inclusive, quantas pessoas passaram no momento em que eu estava promovendo o anúncio do Ricardo Pastore, do Retail Power Academy. E aí, na hora que eu mostrei, as pessoas olharam para a tela sim ou não, elas só estavam passando. Então, todas essas medidas, que são medidas que no e-commerce a gente consegue ter lá do clique, do passar o mouse, etc., etc., a gente também vai começar a ter no espaço físico, né? No ambiente de loja, no ambiente de shopping, onde quer que a gente coloque esse retail media. Mas, como o Pastore bem falou, são dados. Tudo isso é dado que vai precisar ser coletado, trabalhado, né, e colocado dentro desse contexto, porque é uma ciência de resultado, né? A mídia programática, porque no final do dia o Retail Media é uma mídia programática. E uma mídia programática, ela precisa ser performática, ela precisa dar resultado. De novo, é outro jogo, né? Não é o jogo do trade, não é o jogo do vamos colocar um banner na porta da loja, não é esse tipo de discussão que talvez a gente já viesse tendo aí no passado com a indústria, né, com outros fornecedores e assim por diante. Ô Maurício, agora, assim como a Salesforce apresentou o Agent Force, né? Uhum. Quem que estava apresentando lá uma plataforma de Retail Media? Porque a pergunta é, os varejistas, eles querem uma plataforma, né? Quem será o fornecedor? Quais serão esses fornecedores? Porque o Google estava lá valorizando o uso de dados, né? Mas tinha junto alguns do Google exemplos lá... e tal. O Google lá, acho que você chegou uns minutinhos depois, mas o Google estava lá junto com a Adobe. Então a Adobe já tem alguma inteligência, alguma plataforma em torno desse tema, mas de novo, não é a única, estou usando aqui como exemplo porque eles estavam ali também representados no painel e contando um pouco ali do caso, mas você tem N plataformas, né? Então, existem plataformas das Big Techs, existem plataformas aí que, se você for na internet e começar a pesquisar sobre CMS para Retail Media, né, Content Management System para Retail Media, vai aparecer um monte de soluções, startups, de coisas super bacanas, né, que lidam com esse tipo de situação, que podem trazer para o varejista aí, né, uma competência, uma musculatura dentro dessa área. A Simone ia perguntar, desculpe, Simone.
Não, na verdade, eu só ia complementar, Maurício, que assim, concordo em número e grau, com certeza é uma mídia que a gente vai ter um ROI, vai ter uma compreensão muito maior, né, do que é que ela, assim, que ela traz, né, de venda efetiva. Eu me lembro quando a gente fazia estudo de quantos passam, quantos olham, quantos manipulam, quantos compram. Hoje a gente tem uma câmera fazendo Era isso no tudo, olho. né? Tudo isso. E muito mais. O que é hoje que eu ainda vejo é que essa discussão ainda está muito ligada à verba de trade, porque o Sim. trade é quem está indo negociar com o varejo e está muito ligado a. E claro que vai precisar de uma integração enorme, porque a gente vai estar negociando os terminais de gôndola, onde você vai ver a comunicação e vai meter a mão e vai pegar o produto. Então, essa integração ela é fundamental. E cada vez mais eu tenho visto o trade digital indo para baixo do trade e toda essa visão dessa negociação. E se a gente pensar bem, tem modelo de execução igual, quando a Sim. gente fala do e-commerce, para o modelo de execução de PDV. Então, eu não Total. sei como que as empresas vão tratar isso, mas assim, eu sou do ponto de vista que já é ultrapassado uma divisão de trade marketing comercial. Para mim, é uma coisa que existe, é shopper marketing. A visão de que a gente deveria estar trabalhando para impactar esse shopper e que, por exemplo, uma vendedora da Avon, uma vendedora da Natura, uma vendedora, qualquer pessoa que vai na sua casa, qualquer pessoa que apresenta a tua marca, ela tem que estar integrada 360 com toda a lógica de desenvolvimento do trabalho dessa marca. É isso aí. Então, para Perfeito. mim, a gente ainda mantém dividido marketing, trade, cada um lá fazendo sua função, por uma simplicidade de função. E muitas empresas não entenderam a importância dessa integração nessa missão de percurso de compra, né? Mas eu acho que vai ser maravilhoso, eu acho que vai ajudar muito justamente a impactar no ponto de venda. É disso que estamos falando, né? Então, Exato, também, né? de ajudar a vender E, mais e vende e mais para a indústria, vende mais para o inteligência. varejo. É a integração com o CRM, é tudo junto, né? A gente conseguir falar com o público que a gente precisa falar. Então, e o Perfeito. que a gente está falando? Eu acho perfeito, sabe? Eu acho que é o caminho. Acho que no final vai reduzir o custo, no fundo, porque a gente atira para todo lado. Agora, Exato. até a gente chegar nesse lugar, a gente tem um caminho de educação, tem o caminho de testar, de avaliar, tem esse caminho Maturação. fundamental de mostrar a importância, né? Perfeito, que é exatamente o momento que a gente tá vivendo hoje. Você falou uma coisa que é super importante, né? E eu falo sempre, olha como muda a tecnologia, muda o meio, mas o conceito continua sendo o mesmo. Não importa que agora é uma câmera que vai fazer isso e uma inteligência artificial, né? Um deep learning lá, uma visão computacional que vai avaliar isso. O conceito é o mesmo, eu quero saber quem olhou, quem interagiu, quem pegou, quem levou, né? Você vê que os indicadores e o conceito por trás de tudo isso é exatamente o mesmo. A gente só vai executar isso de uma maneira diferente, talvez numa escala maior, numa qualidade de informação maior, mas o conceito é exatamente o mesmo. É isso aí. Muito. Você ia E eu comentar alguma quero coisa? Lina ficou cases, quietinha Maurício, o tempo cases para a gente mostrar para o mercado. Isso é maravilhoso. Não, a gente vai buscar isso sim. A gente está também da mesma maneira, né? Desde o ano passado a gente vem trabalhando com essa frente de retail media, tanto na Capgemini Mundo quanto na Capgemini Brasil. E agora esse ano a gente deve ter aí uma musculatura um pouco maior nesse tema. Fizemos alguns testes no ano passado, aprendemos algumas coisas global e localmente, e agora esse ano a gente deve vir aí para cima com tudo com esse tema. E aí eu tendo aqui algum caso público ou conseguindo alguma informação que possa ser aqui compartilhada e divulgada com a comunidade, eu certamente trarei aqui para vocês em primeira mão. Mas, Simone, aqui no Brasil, nós temos a RD, que foi uma das pioneiras, o GPA está estruturando, a Pague Menos, né, drogarias também. Agora, está muito ainda incipiente, quer dizer, o pessoal depende muito de Excel, né? Então, por exemplo, você é trade, e aí você chega numa dessas redes e fala assim, ô fulano, você tem aí uma amostra de público assim, 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 ele vai lá, levanta na base de dados dele e fala, olha,
eu tenho tantos mil clientes aqui nessa região, aqui nesse horário, tal, tal, tal. Ah, beleza, então eu quero, né, quero essa amostra, eu vou fazer uma campanha baseado nisso. Então, não há ainda um fluxo contínuo, né? Você pode, lógico, fazer uma contratação, eu quero não sei quantas telas, não sei quantos banners, no horário, o público-alvo sua marca vai sair lá. Mas se você quiser fazer uma ação específica, essas redes que já estão se estruturando, elas dependem ainda de fazer um levantamento, montar um Excel, mandar para você vai decidir se vai anunciar ou não, entende? Então, tem que ser como no Google. Quando você anuncia no Google, você entra lá, você escolhe a sua campanha, você decide quanto você vai investir, qual é o público que você quer atingir, né? E você sobe o teu próprio material. Eu entendo que vai ser assim, né? A área de trade vai subir maduro, campanhas. Pensando de um jeito maduro, é assim que tem que ser, né? Se você pensar numa ilha mídia, sei lá, nessas empresas que já fazem isso numa mídia OH, né, out of home, você já tem esse tipo de situação. E para o varejo deveria acontecer exatamente, até porque as agências de publicidade e todo mundo que compra esses espaços publicitários já estão acostumados a trabalhar desse jeito. Então não adianta a gente querer inventar um jeito diferente de fazer isso. Exatamente, né? Então, o trade, ele vai movimentar as campanhas dele, campanhas promocionais. Agora, o marketing, com a verba de marketing, hoje ele anuncia onde? Hoje ele anuncia em search, que é Google, ele anuncia em social, que é Meta, né? Deve anunciar alguma coisa na Rede Globo, no Big Brother, coisas do gênero, futebol, né, e outras redes, mas ele vai anunciar no Retail Media, que é a terceira onda da comunicação. Então, ele vai dividir entre Google e Meta, ele vai começar a botar o dinheiro no Retail Media. Então, isso é marketing, né? Marca, né? Fazendo brand awareness, fazendo tudo que ele investe em marca, ele vai começar a olhar com certo interesse, né? E não só as marcas presentes na loja. Eu posso estar anunciando em shopping, em farmácia, em supermercado, em magazine, né? Essas são as ações endêmicas. Aí tem a não endêmica. Pô, eu posso ser marketing da Porto Seguro, eu posso ser marketing da Vivo, do Bradesco Saúde, né? Eu falo, poxa, se tem essa amostra de público que eu quero, eu vou anunciar lá no GPA, vou anunciar lá na Raia Drogasil, ao invés de anunciar no Instagram, entendeu? Então, eu subo, essa é a não endêmica, eu subo uma campanha, então você está lá fazendo suas compras, de repente vem um anúncio para você, com a sua cara, com o seu perfil, porém sobre cartão de crédito, telefonia, plano de saúde, assim por diante. Tem um filme, pastor, que se a turma não viu ou já viu, vale a pena rever, que é aquele Minority Report, né? Tem um pedaço do filme lá que mostra como a publicidade é hiperpersonalizada, lendo lá a íris, né? Fazendo lá umas maluquices lá com a leitura do olho e tal. Claro de 2002. Exato, ainda é ficção científica, mas nós estamos quase chegando lá. Já temos startup aí querendo ler a íris de todo mundo e pagando R$600 num Bitcoin esquisito aí, né? Tá uma guerra esse assunto. Pois é, mas veja que, né, como as coisas vão se desenrolando. Então a gente ainda não chegou nesse ponto, mas é um exemplo de aonde esse negócio pode nos levar. Exatamente, aquilo era ficção, agora a gente já está na realidade. É isso aí, gente. Olha, são mais de 8h30 da noite. Isso foi uma continuação da semana passada, porque na semana passada nós também fomos quase até às 9h, né? E hoje o Maurício está segurando sozinho aí essa barra. Obrigado, Maurício. Imagina, olha, prazer. Vamos liberar o Maurício e só abrir aqui para finalizar o que vocês acharam aí dos temas, né? E se tem mais alguma sugestão para os próximos, né? Próxima semana, próximos encontros, porque nessa esteira NRF tem assunto, hein, gente?
Nós não falamos, tudo bem que talvez não tenha ainda tanto conteúdo assim, mas nós não falamos de Digital Twins, né? Digital Twins que eu vi pela primeira vez na NRF em 2023, com a própria Zita, mas lá embaixo, lá naqueles palcos pobrinhos ali na área de exposição. E ela apresentou um case bem legal, do Kroger, né? Que tem no YouTube. E hoje esse tema tá crescendo, né? E a gente vê o potencial que isso tem. Digital Twins, a gente pode fazer um bate-papo mais para frente sobre isso. Tudo bem, pessoal? Podemos liberar o Maurício? Olha, trabalhou o dia inteiro, ainda vem aqui dessa canja para a gente. Obrigado, Maurício. Parabéns. Imagina, o Maurício tem uma clareza, né, de quando ele explica, que facilita muito para a gente. Fico à disposição. Se depois alguém quiser mais alguma informação, tiver alguma dúvida, a gente segue aqui fora da comunidade conversando. Tá legal. Pessoal, então vamos encerrar a gravação. Nós vamos continuar com o tema dos próximos encontros e, lógico, estamos abertos aí às suas sugestões e observações. E fiquem atentos às novidades aqui da nossa academia, que dentro em breve teremos mais. Ok? Obrigado a todos. Vou encerrar a gravação. Obrigada. Obrigado.